Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor para todos. Voltamos mais uma vez com a palavra de Deus, falando sobre a graça de Deus, o reino de Deus e o reino eterno. Vamos dar início e possivelmente encerrarmos hoje essa parte, né? Que a paz esteja convosco. Coloque sua mão no coração. Senhor nosso Deus, nos dê entendimento, nos dê entendimento pela Tua palavra, que a Tua paz, Teu amor, Tua graça, Tua gratidão esteja conosco. Abra nossos corações, para que possamos entender aquilo que vem de Ti para nossos corações. Graças a Te damos em nome de Jesus. Amém. Bem, falamos no vídeo passado sobre o início. Nós terminamos o vídeo falando um pouquinho sobre o reino de Deus. Nós falamos sobre a graça e estamos entrando agora a falar um pouquinho rápido sobre o reino. E nós falamos que o reino de Deus, no livro de Mateus, nós encontramos uma concentração maior ali falando sobre o reino. E quando nós passamos a ver os capítulos 5, 6 e 7, são ali as regras, as leis citadas para que possamos reinar. Então Mateus ali nesses 3 versículos, desses 3 capítulos, ele pega a palavra de Deus, o Evangelho de Deus e transmite para nós, dando ali, Jesus ali dá uma colocação do que é as regras, as leis para reinarmos. E quando nós vamos mais para frente, um pouquinho, nós encontramos ali as parábolas, no capítulo 13, nós encontramos as parábolas que Jesus fala para os seus discípulos. E dentro dessas parábolas, ali no capítulo 13, tem várias parábolas. E aí dentro dessas parábolas nós encontramos ali as condições para alcançarmos esse reino. Essas parábolas nos dão o entendimento de condições, de como alcançar. Versículos 5, 6 e 7, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, as regras, as leis, as normas. Capítulo 13, que são algumas das parábolas, nos dá o entendimento de como alcançar o reino de Deus. Então, dentro desse contexto, nós percebemos que o reino de Deus, nós temos o reino de Deus e temos o reino dos céus. Muitas das vezes nós, rapidamente nas nossas leituras, possivelmente alguns não encontraram ainda, ou não observaram, ou não encontraram uma resposta para quando você lê o reino de Deus e quando você lê o reino dos céus. Nós vamos falar rapidamente para entendermos do que é o reino de Deus, do que é o reino dos céus. Bom, o reino de Deus, quando você encontrar dentro das suas escrituras, o reino de Deus é o governo de Deus. O governo de Deus de eternidade a eternidade. Aí para isso, presta atenção, vou falar genericamente, uma coisa bem básica para a gente entender, porque aí não vamos aprofundar, porque é muito profundo. Então nós vamos falar bem básico. A eternidade, quando a gente fala de eternidade a eternidade, em relação a Deus, Deus vive na eternidade, é como se a gente olhássemos assim, vamos colocar, se a gente olhasse um círculo. Ele não tem, você não vai distinguir ali o início, nem o fim, nem o meio. Então, Deus vive dentro desse tempo.
de eternidade a eternidade. Ele enxerga o início, ele enxerga o meio, enxerga o fim, ele volta. Entendeu? Então Deus está nesse governo. Ele governa esse cosmo todo, de eternidade a eternidade. Esse é o governo de Deus. Quando você fala o reino de Deus, é o governo de Deus, Deus soberano, de eternidade a eternidade. Aí quando você fala o governo, o reino dos céus, você vai ler principalmente em algumas parábolas, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. É o governo de Jesus. O reino dos céus é o governo de Jesus, que inicia na igreja, na glorificação dele, quando ele inicia a igreja, e vai até o milênio. Reino dos céus inicia com Jesus, iniciando a igreja até o milênio. Porque o tempo eterno, nós falamos de Deus, e nós temos o tempo do homem. O tempo do homem tem início e tem o fim. E Jesus, ele quando estava aqui, ele era homem. Glorificou, iniciou a igreja. E agora ele está com seu ministério de reino dos céus iniciado na igreja e vai até o final do milênio. Mais para frente a gente vai falar nisso quando entrarmos, possivelmente quando entrarmos aí na vinda de Jesus. Vamos falar na Escritura. Olha, abre conosco aí em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 23. Olha o que diz a palavra. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda. Olha só. Então, Cristo foi a primícia de tudo. E depois, na sua vinda, aqueles que são dele. Você presta atenção que a gente já está começando a iniciar a falar da vinda de Cristo. E aí vamos no 24, para a gente entendermos esse ministério de reino dos céus. Quando nós falamos que é da igreja ao milênio. E quando acabar o milênio, ele devolve esse reino a Deus. 24. Então, 15, 24, 1 Coríntios 15, 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, quando Jesus arrebatou todo mundo, fez todo o processo de arrebatamento, tribulação, que ele vier para iniciar o milênio, para iniciar o seu reinado. Ele, após 1000 anos, aí nesse período ele tem a prisão de Satanás. Após esse milênio, ele vai devolver o reinado a Deus Pai. Deu para entender a diferença de o reino de Deus é o reino eterno, de eternidade a eternidade. Ele está soberano. O reino dos céus começou na igreja e Jesus vai levá-lo até o final do milênio. Jesus está reinando nesse período todo até o final do milênio. No final do milênio, ele devolve o reino a Deus Pai. Nós podemos observar o seguinte também. Olha só, quando nós falamos no reino dos céus, nós entendemos que o reino dos céus ele tem três aspectos de semelhança.
E isso nós podemos enxergar em algumas parábolas, principalmente nessa do capítulo 13. Porque o reino dos céus, ele, a aparência, a semelhança dele é as parábolas. Quando nós vimos as parábolas, nós vimos uma semelhança de como vai ser o reino dos céus. Ele também é realidade. O reino dos céus, ele é uma realidade. Como que ele é uma realidade? Hoje, quando nós falamos que iniciou na igreja, e nós estamos nesse período da igreja, ó, vamos colocar aqui, vamos fazer o lápis, uma simbologia. Início da igreja, a parte clarinha do lápis. Esse período todo aqui, infelizmente o lápis está escuro, perdão. Mas esse período todo aqui é o período da igreja. E esse período é o período do milênio. E esse período aqui para frente todo é o período onde ele vai entregar o reinado a Deus Pai. Então nós estamos nesse período. Então nós estamos na realidade. O reino dos céus é aparência, através das parábolas, onde você enxerga como será. O reino dos céus é realidade, e o reino dos céus é manifestação. Como que é manifestado o reino dos céus, querido? Na volta de Jesus. Na volta de Jesus, ele se manifestará. Porque hoje ele está em oculto. Nós estamos fazendo um processo na qual, pela nossa fé em Cristo Jesus, nós estamos reinando com ele. Mas quando ele vier, que ele vai se manifestar, nós vamos visivelmente vê-lo, sentir. Então, o reino dos céus, aparência, realidade e manifestação. Amém? E dentro desse contexto, nós já vimos um pouquinho no vídeo passado, que para esse reino, para nós chegarmos a esse reino, para nós estarmos nesse contexto de reinar, nós precisamos desse galardão. Nós precisamos praticar as boas obras. Nós precisamos santificarmos o nosso corpo, o nosso espírito, nossa alma, para que esse processo nos dê galardão, para quando chegarmos às nossas obras, nós formos fazer a parte de juízo que todos, Paulo fala em Coríntios, que todos nós passaremos por esse processo de juízo, e as nossas obras serão julgadas, umas como palha, feno, prata, bronze e ouro, e todas passarão pelo fogo. Nossas obras sejam num contexto que nós ganharemos galardões suficientes para estarmos perante Cristo, perante Deus. Então, nossas obras é a parte importante. E nós vimos no vídeo passado que todas essas nossas condições que façamos aqui para frente, após a nossa salvação, após a nossa reconciliação de muitos que estão afastados, que estão pensando naquela graça que nós falamos, na hipergraça, que possivelmente dentro de casa, somente pela minha fé, somente por aquilo que eu acredito que Jesus é o nosso Salvador, somente isso vai ser o suficiente para a salvação. Mas nós temos que estar suficientemente preparados para ganharmos galardões. Você lembra quando eu falei há um pouquinho atrás aí sobre nós grifarmos a palavra vencedores? Nós vamos ver para frente nos próximos vídeos a importância de sermos vencedores. E através desse nosso vencer,
que seremos o filho varão, seremos aquela que seria a primícias, nós seremos os vencedores. Essa é a importância da perseverança dos servos, para que nossos galardões nos alcancem nesse momento. Nós não podemos perder esses momentos, para muitos prazerosos. Para muitos não são prazerosos, mas para muitos são prazerosos esses momentos de estarmos em comunhão. E a comunhão de irmãos é primordial para que nós, interiormente, não caímos nessas condições que muitos têm falado, de esfriamento. O esfriamento vem através do afastamento. Quanto mais você se distanciar da comunhão com um com o outro, mais frio você vai ficando. Mais frio eu vou ficando. Participe periodicamente, constantemente das células, dos cultos. Não deixe de participar. Peça ao seu pastor, se você está indo, peça ao seu pastor, já que você está sentindo que você não está se integrando muito, vá até ele, peça a ele: pastor, eu quero me integrar, eu quero estar mais dentro do corpo da igreja, eu quero estar participativo em alguma coisa. O que eu posso fazer? Porque nós falamos nos vídeos anteriores, todos nós ganhamos talentos. Então nós não podemos deixar esses talentos enterrar. Nós não podemos deixar esses talentos ficarem escondidos. Algo nós temos para o reino. Algo nós temos para dar para o reino. Vou ler novamente para você ver que algo nós temos para dar e algo nós temos para ganhar. Olha novamente Apocalipse 22, 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Olha que versículo. Então Jesus diz: olha, eu estou vindo sem demora para retribuir. Se eu estou retribuindo, eu estou dando aquilo que me deram, eu estou fazendo também algo por ele. E ele diz que está retribuindo porque ele está trazendo com ele galardão. Então não podemos deixar escondidos os nossos talentos. Vá até o teu líder, teu pastor, teu líder de célula, não sei se na tua igreja tem célula. Vá até ele e fala: eu preciso. Líder de célula, por exemplo, quando vocês forem fazer as células, não queira ser o predominante. Dê oportunidade para aquelas pessoas que estão ali dentro da tua célula para falar algo, para cantar, alguma coisa para ele fazer. E você que está quietinho no seu canto, se manifeste. Se manifeste em isso. Porque o galardão é seu, não é do seu líder. Se você não se manifestar, se eu não me manifestar, eu escondo o meu talento, eu enterro o meu talento. Então não deixe seu talento de fora.
se você não tiver oportunidade no teu âmbito que você está congregando, vá até o teu pastor, procure alguma coisa que você tem que fazer lá dentro, alguma coisa você tem que fazer. E ele não poderá te frear nesse seu talento. Procure o seu talento, porque ele te deu. E voltarei com talentos, com galardão, e retribuirei. Não deixe seu talento morrer. Não deixem roubarem seu galardão. Porque é através dele que você vai reinar. Amém? Que todos tenham entendido. Se não entenderam, podem colocar nos comentários que a gente tenta conversar mais. Eu procuro ver mais condição, estudar um pouquinho mais para passar e para a gente progredirmos. Mas não deixe seu talento de fora. Não deixe. Procure dentro da sua congregação. Fale com o seu líder. Que seu talento não pode ficar escondido. Fale com ele. Pastor, meu talento não pode ficar escondido. Eu não posso enterrar meu talento. Fale com ele. Eu não posso enterrá-lo. Amém? Que a paz do Senhor esteja convosco em todos os momentos de sua vida e da minha vida. Fiquem com Deus. Que Deus acompanhe a todos nós. E em breve nós iniciaremos o estudo sobre a vinda de Cristo. Já para dar uma palhinha, Daniel 9. Amém.